Bom, muito bem. Estamos em campo. Bairrista Futebol Clube em campo. Para a live da segunda-feira. A live diária, que de segunda a sexta, na verdade, a partir da 1h, no papo com o Fabiano Baldasso, Júnior Maicá e Kleber Grabowska. Em função de algumas questões um pouquinho atrasadas, mas já começando, já batendo esse papo. A gente tem muita coisa para falar durante esta edição, tipo a morte de Moraes Moreira, o avanço e as últimas informações do coronavírus, o futebol retrô, que nos proporcionou assistir ontem à tarde a vitória da seleção brasileira há 18 anos no Mundial de 2002, lá na Ásia. Ao longo do programa a gente vai falando a respeito desse assunto, mas eu quero pontuar nesse início questões da dupla Grenal. Por exemplo, Fabiano Baldasso, qual seria o teu principal destaque do Internacional nesse início? Cara, primeiro que o Internacional nessa semana, e aí não é só do Inter, é dos outros grandes clubes também, deve definir a prorrogação das férias de 20 para 30 dias, até o final deste mês. O Internacional está atento, envolvido com discussões de todos os clubes neste momento, no que diz respeito, Benfica, à continuidade do futebol, que ninguém sabe. Ontem à noite nós tivemos uma entrevista do ministro Mandetta, em que ele coloca o pico da ascensão do contágio para final de maio, começo de junho. A se confirmar o que ele disse, não há, neste momento, nenhuma perspectiva de que o futebol possa voltar no começo de julho. Porque, primeiro, teria que abrir um universo para eventos com 40, 50 mil pessoas. Segundo, teria uma pré-temporada antes dos clubes de futebol. Então, assim, a semana abre com perspectivas absolutamente negativas no que diz respeito a alguma expectativa que se tinha de proximidade do retorno do futebol. Bom, mas sobre o Internacional, o que surgiu de informação e que irritou a direção do Inter de possibilidade de negócios, como é que foi isso aí, Baldasso? Pelo amor de Deus, né, filho? Os caras estão de sacanagem comigo. Semana passada, ou retrasada, eu me irritei com o negócio do Cavani. Aí ontem um repórter argentino me diz que o Inter está interessado no Escoco. Porra, no Escoco, cara! O Escoco teve aqui em 2013, foi um dos maiores investimentos que o Inter já fez. Ele veio como grande destaque da Libertadores da América anterior. Ele chegou em Porto Alegre, toda a expectativa da torcida do Inter, e ele, 2 meses depois, decidiu que não estava feliz em Porto Alegre. Eu quero ir embora. Eu não tenho... Ele disse com essas palavras aquela vez: eu não tenho adrenalina para jogar aqui em Porto Alegre. O futebol é o único trabalho do mundo que tu chega para o teu chefe e diz que tu não está a fim de trabalhar e não tem problema. O chefe é que tem que se virar contigo. Então, assim, imaginar esse argentino sem sangue no Internacional de novo é uma loucura, uma insanidade. Não há nenhuma possibilidade desse cara voltar. Mas vindo de lá, tudo bem. Volta e meia isso acontece. Mas aqui, a repercussão aqui dentro, eu digo repercussão até no nosso meio mesmo, o meio da imprensa, dos jornalistas. Não, tem bastante, Benfica. A outra que disseram esses... Não, mas o que eu quero dizer, Baldasso, o que eu quero dizer é o seguinte: se abraçou essa informação aqui dentro também, não? Se abraçou para negar. Pelo que eu vi, se abraçou para negar. Porque o primeiro contato que foi feito com o Rodrigo Caetano disse exatamente o que eu estou dizendo, só que com palavras mais finas e mais educadas. Ele disse que não, de onde sai isso? Perguntou o Rodrigo Caetano. Então não tem nenhuma possibilidade, Benfica, nenhuma possibilidade. O que tu ia falar outra coisa aí? Não, sexta-feira, a notícia era Yaya Touré oferecido ao Internacional. Mas, pelo amor de Deus, gente. Primeiro que oferecido, todo mundo é oferecido todos os dias, 50 oferecimentos por dia. Segundo que o torcedor do Internacional não pode levar a sério essas coisas, porque vai criar uma expectativa que não existe. Cavani, Yaya Touré, esqueçam essas coisas. O Internacional não vai fazer contratações. O Internacional, a gente tem falado bastante sobre aqueles prejuízos que são mais claros para a gente, né? O prejuízo da bilheteria, porque não tem futebol e nós sabemos, do sócio que pode deixar de pagar porque não tem futebol e nós sabemos, da venda de produtos do Inter, que o grosso da venda é dos jogos e não tem jogos e é um problema, isso também nós sabemos. Mas assim, eu trouxe semana passada algumas informações importantes que o torcedor não está tendo muito acesso. Por exemplo, a previsão orçamentária do Inter para este ano, né? E no caso do Escoco, então, mais improvável ainda. Sobre o Grêmio, Silvio, o Grêmio tem a tendência de esticar mais as férias dos jogadores, né? Os jogadores estão de férias até Interessante, Maicá.
que eu te perguntei pelo Grêmio e tu repetiu o Cacalo, começou pelo Inter. O vírus está andando? Como é que é? Não, só trouxe mais algumas informações que o Baldasso acabou não colocando. Essa do Skoku ter processado o Inter é mais do que uma prova cabal de que o Skoku não deve voltar ao Inter, né? A não sei que, olha... inclusive o Marcelo Medeiros era o vice de futebol na época, o vice jurídico, enfim, foi ele que negociou tudo isso, então acho pouco provável realmente. E outra, o Skoku, se não me engano, está com 35, 36 anos já, né? Ele já não era nem titular, ele oscilava no River, né? Teve uma participação boa na Libertadores 2017, se não me engano, aquela que o Lanús acabou eliminando o River, naquela virada histórica. E depois, agora, no Campeonato Argentino, ele oscila, joga, fica no banco, teve um tempo lesionado. Não acredito muito nessa contratação. O Grêmio, Silvio, o Grêmio vai esticar essas férias dos jogadores, até... Os jogadores estão de férias oficialmente até o dia 20 de abril. A tendência é que o Grêmio dê mais esses 10 dias. Aí não sei como é que vai ser no final do ano, ninguém sabe, na verdade, né? Como é que vai ser isso aí. A única especulação, entre aspas, e aí não é realmente uma negociação, mas, enfim, é um direito, né? É que o Atlético de Madrid pode chamar o Caio Henrique de volta. O jogador está emprestado até o final do ano no Grêmio, e ele está próximo de conseguir o passaporte europeu, né? Então, o Atlético de Madrid tem um problema de extracomunitários, e isso resolveria o problema. O Simeone está só com o Renan Lodge na lateral esquerda. Ele gostou da participação do Caio Henrique no Brasileirão do ano passado, obviamente, foi um destaque. Ele estava observando o Caio Henrique. Então, existe essa chance aí, uma notícia que vem da Espanha, do Caio Henrique retornar para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não abrir negociação, né? É um jogador que tem um valor alto, algo em torno de 10 milhões de euros, se não me engano, para contratá-lo, enfim. Então, tanto é que ele veio por empréstimo ao Grêmio, né, nessa condição especial aí do Atlético de Madrid não ter mais espaço para extracomunitários, enfim. Então, a princípio é isso, Silvio. No Grêmio, tudo meio devagar. Provavelmente as férias sejam estendidas até o dia 30 de abril. Mas olha só, né, Kleber, o que realmente essa pandemia acabou fazendo, e aí eu estou especificamente falando sobre futebol, com o futebol no mundo todo, né, que pode apresentar mudanças radicais, quebra-quebra. Nacional queria o Arangues vai ficar lá no Bayer Leverkusen, né? O Sérvio era uma ideia de reposição para o Arangues. Eu acho que não vai acontecer porque o Internacional não tem dinheiro para contratar, e o Rodrigo Caetano já falou semana passada que ele não consegue enxergar o Internacional com dificuldade de botar os salários em dia e trazer mais um reforço de fora, né? Seria, acho que um contrassenso por parte da direção em relação ao grupo de jogadores, né? E olha só a situação do Grêmio. O Grêmio tem um monte de negócios que não são diretamente envolvidos com ele, mas que podem respingar na conta do Grêmio. O Alex Telles está sendo cogitado lá para deixar o Porto, e tem bons times e times com dinheiro que poderiam investir no Alex Telles. Isso reverte dinheiro para o Grêmio. A Roma de olho no TT, e hoje tem uma informação de que nesse possível negócio da volta do Neymar ao Paris Saint-Germain para o Barcelona, o Arthur poderia ser envolvido, né? Então são algumas especulações interessantes, mas por enquanto é só especulação. A gente não sabe quando volta o futebol e quando voltar, como é que vai ser, né? Tudo bem, esse aí é o Bairrista Futebol Clube, pessoal. Em campo, na parceria do Grupo Bairrista, enquanto o Kleber toma o seu cafezinho, do Grupo Bairrista com a RDC TV. Aliás, transmitido também, Júnior Maicá, nos canais 24, 524 da NET, na RDC TV, e pelas plataformas digitais. Nós andamos por todo lado, é isso aí, Maicá? É isso aí, Silvio. O pessoal pode nos acompanhar nas redes sociais, no telefone, nos tablets, computadores, e pela TV também, né? Pelo 524 e o 24, né? Não em HD. Se não quiser ver o rostinho de Fabiano Baldasso em ultra definição, é no 24 ou no 524 da Claro Net.
Cabelinho bem penteado. Júnior Maicá, como é que tá Aliás, Silvio, problema, cortar o cabelo, como é que a gente faz agora? Bom, meu barbeiro, que eu não tenho... comigo não é esse negócio de cabeleireiro, né? Não vem com modernidade pra cima de mim. É o barbeiro. Ele dá um jeito de vir aqui em casa. Não, mas gente, as barbearias, com toda uma orientação especial, elas foram liberadas, viu? As barbearias foram liberadas. Não, pode atender uma ou duas pessoas por vez, mas já está funcionando. E os salões de beleza? Também. Os salões de beleza estavam passando por extremas dificuldades e pedindo para reabrir. Com restrições de número de pessoas presentes, entra um, sai um, mas acho que estão funcionando sim. Tu faz a sobrancelha e as unhas na tua barbearia ou num salão de beleza? A minha barbearia ela é completa, aquelas barbearia gourmet, né? Aquelas barbearia que faz tudo, que passa produto na barba, que passa um creme especial, que tira alguns fios naquele esquema... Eu não sei, como é que é o nome daquilo, Monique? Aquele... com linha, tira alguns fios com linha, é todo um negócio especial. Eu passo a manutenção disso que vocês estão vendo na tela aí não é fácil. Ela é cara e ela envolve um tempo que eu tenho que dispensar por semana. Sim, para deixar esse resultado. É isso aí. Bom, o que vamos fazer? O que é, Kleber? Chapeação e pintura. Chapeação e pintura. Depilação faz, Baldasso? Faço, de corpo inteiro. Guri, cara. Nós vamos ter que apresentar essa imagem qualquer dia, Maicá, no programa. A gente, o Júnior... Eu acho melhor não. O barbeiro do Júnior, se fizesse depilação por metro quadrado, ia ganhar um monte de dinheiro. o barbeiro do Maicá, se ele fizesse depilação, ele podia trabalhar também enchendo o travesseiro com os pelos que ele faz para a galera utilizar. Tapetão de urso. Aqui tem. Ô, Júnior Maicá, como é que tá a Supercopa? Quem está classificado para a Supercopa Bairrista é a fase final da competição? É as oitavas, né? Agora sobraram 8 times. E a gente... Quartas de final agora. Quartas de final. Então, Não fosse bem em matemática. Não fui bem. É que eu tive um final de semana de folga. E aí eu tô acordando agora, tô voltando à realidade. Conseguiu ficar em casa um pouquinho, final de semana de folga? Tive que ficar em casa esse final de semana, não teve jeito. Então nós temos Esportivo e Inter de Santa Maria, Pelotas e Juventus. Juventus da Itália, ninguém consegue eliminar a Juventus. Cristiano Ronaldo já tem 6 gols no campeonato, em 3 jogos. Igrejinha e Caxias, Inter e Guarani de Venâncio. Tem um só estrangeiro ali. Metido. É um jogo só? É um jogo só. Empate é pênalti, acabou. Perfeito. Estamos nas quartas de final. Agora, no meio da semana, a gente já estará nas semifinais. Isso aí. Agora a gente vai ser rapidinho, né? E também a gente está preparando esse campeonato novo aí, que é os times históricos de Grêmio e Inter, né? Nós vamos tentar chegar a uma conclusão aí de qual foi o maior time da história do futebol gaúcho. E vai ser o Grêmio de 83, de 95, de 2017 e um Pereba, né? Que é o Grêmio de 2004. E se der o Pereba? A chance é mínima, mas pode acontecer. Tudo é possível. E o Inter de 79, 2006, 2010 e o de 2016, né? O Inter de 2016. Nas plataformas digitais do Bairrista. Kleber, qual foi o melhor time gaúcho de todos os tempos? É difícil, Silvio, é difícil. Acho que os campeões mundiais ficam para a história, né? Mas eu acho que o time que revolucionou, e lógico que aí tem uma questão de não ter visto jogar, mas entender a transformação que causou, foi o time do Foguinho. Né? O time do Foguinho na década de 60 no Grêmio. É que ele revolucionou, digamos, internamente, para consumo estadual, né? Foi uma coisa notável, e até sob o aspecto de preparação física. Que o negócio... Cria aquilo que é o estilo gaúcho de jogar, né? Porque antes tem um outro time histórico que é o Rolo do Inter, mas o primeiro Rolo que tinha o Tesourinha e aquelas Carlitos lendárias, né? Mas não era um futebol com o DNA gaúcho. Acho que o que moldou, e acho que isso serviu até para o Internacional do Falcão e do Figueroa, foi esse estilo que o Foguinho implantou lá no final dos anos 50.
O Kleber, esse foi, talvez tenha sido realmente o primeiro time revolucionário. E aí, no aspecto físico, e sabe o que o Maicá, que o Foguinho técnico, Oswaldo Rola, fazia na questão da preparação física? Ele fazia os jogadores do Grêmio subir e descer aquelas escadarias do Estádio Olímpico. Era a mudança radical que se tinha na preparação física naquele momento. Arquibancada, né? O pessoal subia e descia correndo nas arquibancadas também. Arquibancadas. O futebol sempre teve um espaço para os revolucionários, né, Silvio? Mais recentemente, aí, talvez a última grande revolução foi o Guardiola, né? Depois a gente teve, sei lá, os 3-6-1, 3-5-2 aí do Antônio Conte. Mas o futebol sempre teve um bom espaço para os malucos, né? Entre aspas. Sabe que eu falei sobre a revolução, a primeira grande revolução também, na minha opinião, concordando com o Kleber, que foi o time do Grêmio do Foguinho nos anos 60, mas para consumo estadual, porque para consumo nacional, a primeira grande revolução, talvez a maior, foi o time do Internacional dos anos 70. Uma mudança radical de patamar, uma mudança radical de conceitos de futebol, implantadas pelo técnico Rubens Minelli, e que incrivelmente foram, Fabiano Baldassi, em 76, aperfeiçoadas com a chegada do jogador Marinho Pérez, que veio, olha só, cara, ele veio do Barcelona para jogar no Internacional e também contribuiu muito nessa questão da mudança tática do time do Inter e da subida de patamar. Para estabelecer o maior time gaúcho de todos os tempos, eu vou dividir em duas partes, assim como eu faço quando eu elejo o maior e o melhor jogador do Internacional. Esses dias eu disse aqui que o maior jogador da história do Inter é o Fernandão, mas isso não significa que ele seja o melhor da história do Inter, porque o melhor da história do Inter é o Falcão. Quero fazer o mesmo em relação ao futebol gaúcho. Para mim, o maior time da história do futebol gaúcho, o mais importante time da história do futebol gaúcho, é o Inter da década de 70. Porque ele é revolucionário na forma de jogar, porque ele rompeu as barreiras do Mampituba, ele fez o Rio Grande do Sul ganhar o Brasil, ele é o mais importante. Agora, Benfica, prevendo debate e prevendo alguma contestação dos amigos, eu quero dizer aquele que, para mim, é o melhor time da história do futebol gaúcho. O melhor em qualidade técnica. O melhor time da história do futebol gaúcho, para mim, é o time do Inter do Tite de 2008 da Sul-Americana. O time que do meio para frente tinha Sandro, Guinhazul, Magrão, Alex, Nilmar e D'Alessandro. E o Sobis também aparecia nesse time e o Tyson também aparecia nesse time. Tu falaste aí que ia ter polêmica, foi isso? Tu vai concordar comigo? Não vou. E olha que foi um baita time e treinado por um grande treinador que é o Tite. Mas nada se compara ao Inter dos anos 70. Os anos 70 foi uma máquina, foi um negócio absolutamente impressionante e revolucionário, o Kleber. Com certeza, Silvio. Acho que, além de uma leitura de um futebol que estava sendo transformado naquele momento, pegando a inspiração na laranja mecânica, na seleção holandesa, e na transformação de um futebol europeu que aliou a força física para tentar diminuir a qualidade técnica, principalmente depois da Copa de 70, porque aquela seleção brasileira sobrou tecnicamente, com jogadores de muita qualidade, que dificilmente a gente vai ter de novo numa seleção brasileira. A Holanda criou o tal do futebol total, e algumas coisas daquela seleção holandesa foram aliadas com uma qualidade técnica de um time que tinha a liderança do Figueroa, o Manga, um Lula, um Valdomiro, mas principalmente Falcão e Carpegiani, jogadores extraordinários, né? Jogadores com muita qualidade técnica e uma inteligência para jogar fora do comum. Júnior Maicá, o maior time do Grêmio, o maior time do Rio Grande do Sul de todos os tempos foi do Grêmio? Foi algum do Grêmio? Olha, Silvio, eu infelizmente não vi, né, esses times da década de 60, 70 e 80 com a atenção que eu devia, né? Para mim, o grande time do Grêmio é o de 95. É o melhor time que eu vi jogar do Grêmio aqui no estado, né? O time do Filipão, com o Arce, um lateral por dentro, fazendo um corredor que muitos viram o Daniel Alves fazer isso no Barcelona, um lateral direito que era quase um ponta, um centroavante que fez, sei lá, 50, 60 gols num ano, né? O Jardel é um dos maiores artilheiros do Grêmio em Libertadores, a gente imagina o Jardel ficou aqui 2, 3 anos, o Jardel jogou um ano no Grêmio, né? Então, e depois teve, ainda aquele time foi tão bom que deixou um legado, que em 96 o Grêmio ganhou o Brasileiro com o Paulo Nunes de centroavante, um jogador, né, sem característica nenhuma, Elis e Alcino ali se alternando.
E ainda em 97 tem um restinho ainda que ganha uma Copa do Brasil. Foi o melhor time que eu vi. Time de força, sim, né? Mas não que tentou se não com aquela pecha que tentaram colar no time do Grêmio, principalmente no centro do país, que era um time que batia, enfim. Era um time que jogava firme, mas tinha dois jogadores muito técnicos, dois canhotos no meio, né? Arilson e Carlos Miguel. Enfim, o Paulo Nunes, um diabo, a zaga com o Adilson. Cara, a dupla de volantes, Dinho e Goiano também, jogavam muito. Dinho era um jogador viril, mas jogava muita bola. Tinha uma excelente qualidade de passe, de lançamento, batia falta, batia muito bem na bola. Então, para mim, esse foi o time, Baldasso. Maiká, tu vai me desculpar, a opinião é tua e tu tem todo o direito dela, mas eu vou meter o bedelho aqui. Tu é um saudosista. Eu? Tu é um saudosista, tá? E eu poderia dizer que tu é um velho num corpo de jovem. Pode acontecer. E me admira. Eu vou dizer uma coisa pra ti, o time do Grêmio da década de 90 era um time qualificado, sim, tinha as suas qualidades, mas era um time que não fosse pelo esforço sobrenatural em relação aos outros adversários, não teria alcançado o que alcançou. O melhor time do Grêmio da história é o time do Grêmio de 2017, campeão da Libertadores da América, Maiká. Esse time suplantou a todos jogando bola. Esse time suplantou a todos sendo melhor que todo mundo. O time do Grêmio de 2017 é o melhor Grêmio que eu vi na minha vida, Maiká. Eu não concordo, Baldasso. Não concordo, primeiro, porque eu acho que o Grêmio não... os jogos do Grêmio na campanha da Libertadores, por exemplo, de 95, tem aqueles jogos históricos com o Palmeiras, mas a gente tem que olhar o time que era o Palmeiras, né? Não tinha como não ser sem esforço, sem batalha, aqueles jogos. O Grêmio passa aquela Libertadores... A final, por exemplo, foram jogos, entre aspas, mais tranquilos, mas as batalhas que o Grêmio teve em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, em Libertadores, com o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras foi, durante muito tempo, uma seleção. A gente via o time com Roberto Carlos, com Flávio Conceição, com Rivaldo, depois veio Djalminha, Luizão, Edilson. Era difícil enfrentar. O Grêmio vai jogar com o Ajax, um time que estava um ano invicto, né, campeão da Europa, e faz um jogo de igual para igual, com um jogador a menos durante boa parte da partida. Enfim, o Jardel perde aquele gol incrível, né, dentro da pequena área, e vai até os pênaltis a batalha. Então, o time de 2017 era muito bonito de ver jogar. Né? O time de 2017, desde o início do trabalho do Roger ali, né? Mas principalmente quando o Renato chega e arruma algumas coisas, né? O Roger tinha um problema muito sério assim, de apego a alguns jogadores que ele... Enfim, acho que todo treinador tem isso, enfim, mas quando o Renato ajeita esse time, a partir do meio, o Renato chega numa bronca já, que é aquele jogo com o Atlético Paranaense, né? Que o Grêmio tinha uma vantagem no jogo de ida, aí depois daquele jogo que ainda é um golaço do Grêmio, um passe de letra do Douglas, gol do Bolanhos, a partir dali o Grêmio degringolou, né? O Grêmio toma lá os 4-0 do Curitiba, o Roger sai, o Renato assume nesse primeiro jogo, o Groi falha, vai para os pênaltis, a partir dali o Grêmio tem um trabalho, né, um tempo melhor para trabalhar, e aí começa a desenvolver esse futebol tão bonito. E eu acho assim, em comparação ao que o Grêmio enfrentou em 2017 e 95, para mim, acho que o time de 95 é melhor. É mais bonito de ver o time de 2017, mais moderno, né? Um time que trocava passes, que sai. Tem aquele gol histórico do Grêmio contra o Atlético Mineiro no Mineirão, que é um contra-ataque perfeito, um gol do Douglas pela ponta, né? Tem o Grenal histórico do 5-0 também, que o Grêmio joga dessa maneira. O centroavante era o Luan. O Grêmio jogou sem centroavante boa parte daquele período, e eu não entendo porque que o Renato arquivou essa ideia, né? O 5-0 é o Luan praticamente no meio de campo, se alternando com o Douglas na função mais avançada. O Grêmio não precisava de centroavante para criar chances, né? E foi assim durante um bom tempo. Mas, Kleber, no total, para mim, é o Grêmio de 95. Fala sobre esse debate aí, Kleber. Eu acho que o Renato ele desistiu do esquema assim, centroavante de ofício, com falso 9, porque ele encheu o saco do Luan. E eu acho que a partir daí é que se abriram as portas para uma negociação do Luan, que era um jogador incrível, né? Mas durante um curto período. Esse 2017 foi marcante. E talvez a gente não tenha ainda um distanciamento em termos de tempo para perceber a grandeza desse time do Grêmio. Mas em relação a comparação de 2017 com o Grêmio, do Filipão, o Palmeiras, na época, ele era praticamente um Flamengo, né? Ele era muito grande, ele era gigante, com um patrocinador que possibilitava trazer uma seleção brasileira para jogar Campeonato Brasileiro. E o time do Filipão conseguiu encarar aquele Palmeiras, né? Era a grande rivalidade Grêmio do Filipão contra o
famoso esquema Parmalat, né? Então acho que aquele time do Grêmio, eu acho ainda maior do que o atual do Renato. Talvez, né? Eu não sei quanto tempo ainda o Grêmio do Renato vai continuar, mesmo tendo essa quebrada de estilo que o Renato implantou, tendo no Maicon e nessa funcionalidade do Luan 2 pontos importantíssimos para mudar o estilo de jogo do Grêmio histórico, né? Mas eu ainda acho que o time do Filipão, pelas conquistas e pela sequência, ainda é mais do que o Grêmio do Renato. Eu concordo contigo, Kleber, sabe? Eu concordo com o Kleber. Talvez eu até possa estar contaminado pelo fato de que eu era repórter, setorista do Grêmio, que andava com o Grêmio por onde o Grêmio se movimentava pelo mundo todo, acompanhando o dia a dia do Grêmio, acompanhando os bastidores do Grêmio. Evidente que isso pode influenciar na relação com o time de 2017, que foi um baita num time, mas aí eu já não tinha mais esse contato. Mas reconheço toda a qualidade e toda a mudança também, digamos, de paradigma, de cultura no Grêmio, de uma ideia de futebol para outra concepção de futebol a partir de 2016, 2017. Agora, se tiver que decidir, eu também concordo com o Kleber e com o Júnior Maicá, o time de 95, 96. Por que é 95, 96? Porque em 95 era o Arilson, jogador que jogava ali no meio junto com o Carlos Miguel. 96, com a saída do Arilson, o Emerson surgiu. Impressionante, o Emerson surgiu como meia naquele time do Grêmio para vir jogar mais adiante como volante, como primeiro volante do time do Grêmio. Foi também aí uma mudança radical, mas que estabelecia um parâmetro, isso é, naquele momento, o time do Grêmio já tinha jogadores polivalentes, de múltiplas funções, que se movimentavam em vários setores do campo, como acontecia com o Arilson e com o Carlos Miguel. Aquele time me pareceu realmente mais completo. Foi o melhor time que eu vi jogar pessoalmente no Grêmio, ainda que em 83 o Grêmio tenha conquistado o título mundial com um baita time e uma baita escalação. Agora, com o detalhe de que esse time do Mundial foi um time de apenas um jogo, que mudou bastante em relação ao time que havia sido campeão da Libertadores da América. Ô, Silvio, sabe qual é o maior carrasco da história do Internacional? Quem é o maior carrasco da história do Inter? Você sabe quem é? Não sei. É o Roger. O Roger é o maior carrasco da história do Internacional. Porque o Roger... Pensei que era o Juventude. O paradigma, o Roger mudou a cultura de futebol do Grêmio. Porque aquele time de 95... ele criou uma imagem na cabeça dos gremistas que o Grêmio tinha que passar por cima de tudo, de todos, batendo, dando porrada. Mas as pessoas não lembram, por exemplo, que as pessoas só lembram do Dinho dando porrada. O Dinho não errava um passe. O Dinho fazia gol de fora da área. Mas eu acho que a gente está esquecendo uma coisa importante, Fabiano. Você está falando do Roger. O Roger, ele acho que molda esse Grêmio do Renato. Mas tem uma transformação do Grêmio do Filipão para o Grêmio do Renato, que é o Grêmio do Tite. E aí o Roger está dentro. Também. Mas olha só, Baldasso, isso que era feito com o Grêmio de 95 era incentivado pelo próprio Grêmio. Claro. O Luiz Felipe gostava de fazer isso. O Luiz Felipe era muito inteligente, ele transmitia a ideia de que o Grêmio era um time médio, que se valia muito da imposição, da busca, da garra, e não era nada disso, era um baita de um time formado no Grêmio. Só que essa cultura perdurou. E aí, daqui a pouco, os jogadores que eram realmente médios passaram a ser idolatrados pela torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio amava o Sandro Goiano. A torcida do Grêmio batia a palma para o Herrera, quando o Herrera ia na linha de fundo da carrinho do escanteio. Quem mudou essa cultura mas isso Roger. aí, mas Baldasso... O Roger botou a bola no chão. Mas o Grêmio estava se apequenando e o Roger transformou o Grêmio. O Roger é o maior carrasco da história do Inter. O torcedor gaúcho sempre gostou de jogador aguerrido, né? De dar carrinho, enfim. Eu concordo que a gente tem uma predileção especial aqui pro nosso público. Chegou um jogador do Uruguai, da Argentina, a gente, né? O coração, a perninha ficam bamba. Mas jogador uruguai, argentino, o jogador que dá carrinho, enfim. Lembra que tinha discussão com o Douglas? O único treinador que resolveu o Douglas no Grêmio foi o Renato, porque todo mundo queria que o Douglas desse carrinho, desse pau, e o Douglas nunca foi esse jogador. Aí, Silvio, eu separei... O símbolo do grande Grêmio de 2017 é o Luan. O Luan, a torcida do Grêmio teve que se acostumar a ter um craque que era indolente, que era insolente, que não sujava o calção,
que parecia estar sempre de má vontade e que jogava pra mas caramba. É que a torcida veio pra só venerar esse tipo Olha de aqui, jogador. eu briguei muito por causa do Luan, mas assim, é que o torcedor às vezes não enxerga, o torcedor, né, no macro, digamos assim, não enxerga, às vezes, o olhar mais técnico que uma parte da torcida, que o pessoal da análise tem, que é, por exemplo, uma função dentro de campo, que é o que o Luan fazia, que é um que o jogador, tipo o Ramiro, por exemplo, fazia pela direita, que era o que o Juliano fazia no Grêmio, que quando o Juliano sai, o Grêmio do Roger, né, se embanana todo, porque o Roger acha que é o Negueba que vai resolver por ali, enfim. E tem uma série de jogadores que dá para listar. Silvio, olha aqui, eu só queria te dar o Palmeiras do 5-0, só para eu ter uma ideia daquele time, tá? O Palmeiras do 5-0 aqui no Olímpico. Era o Sérgio, o goleiro, Cafu, Antônio Carlos, Clebão e Roberto Carlos, Amaral, Mancuso, Flávio Conceição, Valber, Miller e Rivaldo. Era um baita palhaçada, time, né? que depois ganhou de 5-1 lá, né? E se aquele jogo tem mais 5 minutos, talvez o Palmeiras virasse em cima do Grêmio, que foi um jogo terrível, como foi para o Palmeiras aqui na vitória do Grêmio de 5-0. Mas olha só, o programa ele passa rápido, o papo acho que é bom, pelo menos nós quatro, acho que concordamos com isso. Não sei se quem está assistindo está considerando isso, mas de qualquer maneira tem outras questões para colocar. Daqui a pouco eu quero falar com você sobre a morte do Moraes Moreira. Mas antes, o futebol retrô. Kleber, e aquele jogo que nós assistimos ontem, 18 anos depois, assistimos de novo, e aí a visão pode ser diferente na vitória brasileira 2-0 sobre a Alemanha. Uma coisa que o Filipão falou a respeito do comentário, né, que o Rivaldo foi o jogador mais importante taticamente da Copa, né, e ele cita aquela expulsão do Ronaldinho no jogo contra a Inglaterra. Ele ia mexer na equipe e o Rivaldo chega e diz pra ele, então, deixa que eu vou recuar, fecha o meio campo ali, e depois na final o Rivaldo, os gols são do Ronaldinho, mas a participação do Rivaldo é espetacular. O que me chama a atenção, que eu não me lembrava, e ontem eu vi de novo, a grande atuação do Kleberson, um jogador que é pouco badalado, que ganhou a posição como titular ao longo da Copa e fez uma partida contra a Alemanha espetacular. Lógico que os méritos e o brilho ficam todos em cima da dupla de ataque, mas o que jogou o Kleberson no meio campo é uma loucura, né? E o Roque Júnior também jogou demais. Hein, Baldasso, o que tu acha desse futebol retrô que a gente está convivendo aí? O Kleber, há pouco, ao falar do Grêmio, ele disse que às vezes o tempo elucida e clareia a ideia sobre determinada situação. E eu acho que isso vale para a seleção brasileira de 2002. Na minha visão, Benfica, de todas as grandes seleções brasileiras, a que mais se aproxima da seleção da década de 70 é a seleção de 2002. Foi o melhor futebol que eu vi da seleção brasileira. Porque em 2002, nós passamos por aquela Copa com uma relativa facilidade. O jogo contra a Alemanha na final foi de um absoluto controle. Nós não corremos riscos em nenhum mais momento. Ou menos, Baldasso. Mais ou menos. Não teve mais isso. Ou menos. O jogo foi tão barbada. Controlado o tempo todo. O meu ponteiro do cardíaco não mexeu nenhuma vez de medo naquela. O começo do segundo tempo é bem preocupante pro Brasil. Tem bola na trave, tem uma série de defesas do Marcos. A seleção brasileira de 2002 a que mais se aproxima da seleção brasileira de 70. A propósito, nessa semana, a Sport TV, que na semana passada apresentou os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 82, e eu recomendo que se assista esse jogo, porque quem assistiu no ano passado, na semana passada, pôde ver Falcão, porque muita gente, é incrível isso, o futebol passa muito rápido, a vida passa muito rápido, muita gente não conheceu o Falcão jogando dentro de campo. E na semana passada a gente pôde ver o que era a qualidade de um volante jogando, como aconteceu com o Falcão naquela Copa do Mundo. A partir nessa semana, a Sport TV vai recuperar os jogos da Copa de 1970. Quer dizer, eu estou muito mais atrás, eu estou 50 anos atrás. E aí, por favor, quem não viu o Pelé, pode assistir o Pelé na Copa do Mundo de 1970, que foi a primeira Copa transmitida ao vivo para o Brasil. Porque antes, as Copas eram assim, ó, tinha o jogo, se ouvia pelo rádio com extrema dificuldade, e se assistia o tape, como se chamava o videotape, 3 dias depois, aqui dentro do Brasil. 70 não. 70 a Copa foi transmitida ao vivo para o Brasil em preto e branco. E na Sport TV, nessa semana, ela vai ser colorizada, vai aparecer a cores. Só quem assistia, viu, Júnior Maicá, a Copa de 1970 a cores no Brasil, só tinha um segmento, talvez uma pessoa apenas. Emílio Garrastazu Médici, o presidente da República em 1970, num momento
talvez o pior momento da história da ditadura militar no Brasil, que foi exatamente no período do presidente Emílio Garrastazu Médici, gaúcho, pois ele recebia no seu cinema, lá no palácio onde morava, eu acho que já era o Palácio do Jaburu, ele recebia as imagens em cores no cinema. Era o único brasileiro. Claro que deveria ter alguém mais assistindo com ele, mas a Copa do Mundo para o brasileiro era preto e branco. Só para o presidente da República da época era a cores, viu, Maicá? E o Juca Chaves, o humorista Juca Chaves, que para mim fez a frase perfeita sobre o Médici, né? Ele perguntou no show pro pessoal como é que se media um burro. Vocês sabem? E aí? É Médici da cabeça aos pés. ele incomodava, né? Tinha que ser, era o único jeito, né? Tinha que ser inteligente. Incomodava demais. Mas, Bairrista Futebol Clube, Júnior Maicá, Fabiano Baldasso, Kleber Grabowska. Maicá, e a morte, a surpresa da informação de hoje pela manhã, da morte de Moraes Moreira aos 72 anos. Pois é, Silvio. Até separei, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, separei o livro, que é o livro do... Tá aqui, né? O livro do Galvão, Luiz Galvão, que é um dos novos baianos, né? É o poeta, né? O Galvão, que ele que praticamente escreveu todas as letras, né? A parceria dele com o Moraes. E aqui está o disco, a obra-prima, né? Um dos maiores discos da história da música brasileira, o Acabou Chorare, que enfim, eu gosto de vinil porque tem toda a capa aqui, enfim, né? Tem todos os detalhes, é lindo esse disco. Os Novos Baianos foram um grupo revolucionário, enfim, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Baby do Brasil, toda a turma, né? E é triste, Moraes né? Moreira, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Baby do Brasil e o Galvão. O Galvão também tinha o irmão do Pepeu, né? Que é o Jorginho Gomes, que é baterista até hoje do Gilberto Gil, um dos maiores bateristas da história do Brasil. Eles se isolaram numa fazenda no Rio de Janeiro, vieram do Nordeste, isolaram numa fazenda no Rio e passaram a fazer música enlouquecidamente e fizeram essa obra de arte. Assim, resumidamente, eles vêm para o Rio, né? Se juntam lá, o Moraes conhece o Galvão através do Tom Zé, o Moraes Moreira dava aula de violão, e o Galvão poeta, né? Enfim, vai juntando o bando, eles vêm para o Rio, moravam num apartamento em Botafogo, enfim, e o Galvão conhecia eles já tinham gravado o primeiro disco, que não é o Acabou Chorare, e o Galvão conhecia talvez o maior gênio da música brasileira, o João Gilberto, né? O João Gilberto de volta ao Brasil, depois daquele sucesso todo, os discos com Stan Getz, enfim, temporadas enormes em Nova York. E aí começa a ter essa amizade, e o João Gilberto meio que é um guia espiritual para eles, né? Que meio que dá o caminho que eles chegam a esse som que está no Acabou Chorare, que é uma mistura de samba, música antiga. Tem Brasil Pandeiro, por exemplo, que era uma música da Cis Valente, né? De 30, 40. Nessa mistura, aí o Pepeu bota a guitarra, tem chorinho, enfim, é muito a cara do Brasil esse momento, né? É um batuque, enfim. Depois eles vão morar num sítio, eles viviam numa comuna hippie, digamos assim, onde todo o dinheiro que eles ganhavam ficava dentro de um saco atrás da porta, né? Então quem precisava de dinheiro pegava. E aí o Moraes eles começam a ter filhos lá, o Pepeu e a Baby têm filhos, o Moraes tem uma filhinha também. E não foram poucos, né? Não foram muitos filhos. Foram muitos. E aí o Moraes, até os 2 anos de idade, a filha do Moraes não tinha nome, né? Eles chamavam ela por um apelido, ele vê que aquilo ali não tá legal, ele quer e voltar para a cidade, só que eles impõem a ele, se tu sair daqui do sítio, acabou, né? Então, aí começa o fim dos Novos Baianos. Tem histórias clássicas, o Acabou Chorare, por exemplo, o nome Acabou Chorare era da Bebel Gilberto, né? A filha do João Gilberto, que foi letrada em português, espanhol e inglês, e aí um dia ela caiu, tomou um tombo, e aí um deles vai acudir ela, né? E ela disse, não, tá tudo bem, Acabou Chorare. E aí vira o nome do disco, né? Acabou Chorare, enfim. Baldasso, tu acha que se esse sítio falasse, teria muita coisa a contar? Meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. Isso é demais. Kleber? Essas histórias são fantásticas. É aquela história, agradece que tu não nasceu latino, né? Verdade. Nessa história do sítio aí, ele é um sítio em Jacarepaguá, né? E aí, nessa convivência, eles gravam o terceiro disco, que é Novos Baianos Futebol Clube.
E na obra do Moraes Moreira tem muito de futebol, né? Ele é torcedor do Flamengo, apaixonado, declarado pelo Zico, faz uma música lamentando a saída do Zico para a Udinese, né? Do Flamengo para a Udinese. Tem uma música também que ele compôs, acho que para a Copa de 82, que também fez sucesso. Então, já nessa época aí dos Novos Baianos, o futebol está envolvido, e depois o Moraes Moreira ele desenvolve mais, ele entra ainda mais na história do futebol com a música. Eles jogavam bola nesse apartamento de Botafogo, e aí o lustre da vizinha de baixo balançava de um lado para o outro. Assim, eles sempre foram loucos pro futebol. E aí, quando eles realmente começaram a ganhar uma grana melhor, assim, né, a primeira coisa que eles compraram foram 2 fardamentos completos, né, porque aí foram morar no sítio, então ficavam jogando bola lá, enfim, alguns jogadores de futebol também ficaram amigos deles, né, e para quem quiser, tem um filme, é um documentário curto, assim, de meia hora, 40 minutos, que mostra a vida deles no sítio, eles tocando também. É a primeira música que eles tocam, eles estão jogando futebol, saem do jogo, pegam os instrumentos. Tá no YouTube, Novos Baianos Futebol Clube. Os Novos Baianos são um fenômeno assim do fim dos anos 60 e início dos anos 70. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que até hoje não surgiu época nenhuma, momento nenhum, para efeito de criação na música popular brasileira. Porque nós tínhamos os Novos Baianos, tínhamos o movimento da Tropicália, tínhamos os festivais da música popular brasileira, que era um movimento de resistência à ditadura militar, através de muitas das suas músicas. É um negócio para ser realmente muito observável, muito lido. Eu tenho até um livro, qualquer dia eu vou falar sobre isso, sobre os festivais da música popular brasileira, eu vou falar aqui no programa. Nós tínhamos o futebol tentando ser usado, porque era um momento crítico da ditadura, o futebol tentando ser usado nisso aí, através da seleção brasileira de 1970, era explorado pela ditadura militar. Como foi a Copa de 78 na Argentina, né, Silvio? Como foi a Copa de 78, e nós tínhamos os grandes nomes da música popular brasileira individualmente, o Roberto Carlos estourado, o Wilson Simonal talvez fosse o maior showman do Brasil na época, o Simonal. Porra, nós tínhamos o início dos anos 70, o Roberto compondo a mil, surge a parceria do Toquinho e do Vinícius, por exemplo, Martinho da Vila com Samba Mil, Paulinho da Viola. Ora, eu acho que nós não tivemos até hoje, nunca mais, num momento, num espaço talvez assim, de uns 10 anos, mais ou menos, fim dos anos 60, início dos anos 70, em que se criasse, Baldasso, tanto na música brasileira. Ali teve o movimento nordestino que veio com muita força, com Zé Ramalho, com Alceu Valença, com Fagner, com Belchior. Foi tudo nesse período, Benfica. Pois é. Concorda, Kleber? Concordo, sim, um momento riquíssimo, né? Bossa Nova ainda muito forte, muito vibrante, né? João Jobim, João Gilberto. João Gilberto que foi inspiração também para os Novos Baianos, né? Aliás, hoje a FM Cultura apresenta uma entrevista do Moraes Moreira, às 6h no Conversa de Botequim, e ele fala justamente disso. O João Gilberto vai para dentro dos Novos Baianos e fica dando aula e curtindo a música dos Novos Baianos. E essa ligação é muito legal, é muita Bahia, muita MPB, muita Bossa Nova. E eu acho que os Novos Baianos têm tudo isso e mais essa brecha aí. Começa a guitarra, começa uma vereda do rock na música brasileira. É muito legal a história dos Novos Baianos. Silvio, só para encerrar de Novos Baianos, que é uma história muito rica, né? O Galvão conhecia o João Gilberto do interior da Bahia, eles eram da mesma, acho que de Juazeiro, se não me engano. E aí um dia ele perguntou tava com a rapaziada dos Novos Baianos, perguntou pro João Gilberto, né? Pro João Gilberto já estouradaço, né? Isso era 70 já, né? Ele já tinha rodado o mundo tocando. E aí ele perguntou para ele se ele podia apresentar. Ele queria levar o Moraes, né? O Moraes e o Pepe, uns dois assim com ele. Queria te apresentar, são meus amigos, queria te apresentar. E aí o João Gilberto chamava o Galvão de Luizinho. Ele sabe o que é, Luizinho? Eu já tenho amigo demais, me deixa quietinho em casa. Mas aí no fim ele ficou amigo deles, aparecia lá de noite, né? E deu toda a luz aí para nascer o Acabou Chorar. Kleber, estamos indo para o final do programa. Algum recado aí, Kleber? Afinal, tu és um homem da cultura, da FM Cultura. Duas coisas importantes, né? Até tinha separado. Hoje seria aniversário de Dona Ivone Lara, né? Acho que tem histórias interessantes que o Júnior, com certeza, ia trazer para a gente com uma riqueza de detalhes. E hoje é aniversário do Anderson, o Andershow, que com 32 anos já está aposentado. A gente estava falando de jogadores que abandonam a carreira. O Anderson ele abandonou a carreira antes de largar, né? Pois é. Ô, Maicá,
É da Dona Ivone Lara, Acreditar? É, a Dona Ivone Lara. A Dona Ivone Lara foi a primeira mulher a compor um samba enredo. E a Dona Ivone Lara, assim, a obra da Dona Ivone Lara, primeiro, assim, não só como sambista, mas como mulher, como mártir mesmo. A Dona Ivone Lara talvez tenha sido uma das maiores mulheres da história do Brasil. Compôs o primeiro samba enredo, ela compunha e aí dava por um primo dela, né, o Mestre Fuleiro, assinar porque não podia, porque o marido não deixava. Aí ela fica viúva muito cedo e aí começa a carreira dela de sambista. A Dona Ivone Lara é uma joia rara na história do Brasil. Eu preciso qualquer dia de alguém, Kleber, que toque banjo, cavaquinho nesse programa para me acompanhar no samba. Eu sei que não tem, porque a gente não tem esse talento no programa. Mas quando acabar a quarentena eu chamo o Tião. O Tião toca banjo. É o Tião? Então tá. Até para cantar, acreditar, claro. Né? Acreditar, eu não recomeçar jamais. Mas a vida difícil. Foi em frente, você simplesmente não viu que ficou para trás. Dona Ivone Lara. Mas não tem banjo, Baldasso. Eu não posso fazer nada, né? Não pode, porque a capela já ficou lindo. Com banjo isso ficaria história. Muito obrigado. Pô, depois dessa tua frase, só nos resta encerrar o programa, é isso, Maicá? É vocês que mandam, já não sei de mais. Amanhã eu vou trazer o cavaquinho, então, prometo. Nós queremos te ouvir, rapaz, mas não é possível. Mas é que eu não sou cantor, Silvio, eu sou apenas um mero músico de fundo de quintal, de casa. Não sou profissional, não. Sou um mero músicozinho. Músicozinho. Vamos ver esse talento, porque como homem do futebol, não tem muito talento, né, Kleber? Então, quem sabe na música, cara? Claro. Talvez. Não, enfim. Bom, amanhã, então. Olha só, Baldasso, Kleber, Júnior Maicá. Só me resta dar tchau para vocês. Tá bom, tá? Tchau. E que o Fabiano Baldasso não saia correndo rapidamente, porque assim que termina o programa, a gente ainda tem um momento de bastidor, que só nós aqui é que ficamos sabendo. Só que o Baldasso sai rapidinho do programa. Aí máscara, isso se chama máscara, né? Se chama. Estou com o cronômetro pronto aqui para ver quanto tempo o Fabiano vai desligar hoje. Vamos lá, então. Tchau para todo mundo.